E eu vou chamar para vocês o nosso primeiro palestrante da tarde. Ele é mestre em endocrinologia pela Unifesp, né, que é a Escola Paulista de Medicina. Ele é professor de Medicina de Família e Comunidade da FCM da Santa Casa de São Paulo. Ele é coordenador responsável pelo setor de neuropatias e pé diabético do Centro de Diabetes da Unifesp. Ele é pesquisador da COHANI, acho que é assim que fala, Collaboration, e da Fundação Oswaldo Cruz, que é Fiocruz. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia SBEM, da Sociedade Brasileira de Diabetes e também da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, um diabetologista muito conceituado e que vai falar para vocês sobre a neuropatia diabética. Então, por favor, Dr. Clemente Rolim, pode abrir aí o seu áudio, o seu vídeo. Doutor, opa. Tudo bem? Tudo. Janela do aplicativo. Compartilhar. Isso, doutor. A janela inteira ou janela do aplicativo? Porque abriu uma compartilhar sua tela. Isso. Doutor Rolim, não clique nesse link do compartilhar sua tela. Cancela. Isso, cancela. Tem que clicar à esquerda do microfone, perfeito. que é o seu vídeo. Isso, agora sim. Tudo bem, doutor? Estou te vendo. Boa tarde, como vai? Boa tarde. Tudo ótimo, Bianca. Tudo ótimo. Prazer, uma alegria compartilhar conhecimento com todos vocês, né? E a Momento é uma revista muito séria, né? De um órgão informativo importante aí para todos os diabéticos aí do Brasil. Eu acho que vai ser muito produtivo. Eu vi que tem uma parte também de perguntas e respostas, né? Isso, depois da sua palestra, né? Aí a gente vai abrir já para perguntas, vamos abrir para perguntas e respostas. E assim, a sala é toda sua, doutor Rolim, fique à vontade. Quero falar que para mim é uma honra ter você aqui ter o senhor aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Tá, então vamos começar, vai ter durante a aula, né? Na metade haverá um vídeo de 14 minutos. Foi gravado a semana passada, né? Durante aqui a pandemia de Covid, então, e depois desse vídeo eu vou continuar para terminar a aula e mais tarde a gente vai estar à disposição para o que quiser perguntar. Então, deixa eu só iniciar aqui a minha apresentação. Pronto. Então, a primeira coisa, queria novamente agradecer o convite aqui da Letícia e da Bianca. E nesses próximos 30 minutos, né, eu vou falar mais 15 minutos, e vai ter um vídeo de 14 minutos, nós vamos discutir um pouquinho essa questão da neuropatia e pé diabético. Como prevenir os danos nos nervos e viver melhor. Aliás, queria parabenizá-las pelo título, né? Porque, de fato, nós estamos vivendo uma epidemia mundial de diabetes tipo 2, né? E mesmo o diabetes tipo 1 vem aumentando nos últimos anos, né? Mas a grande maioria é o diabetes tipo 2. E a gente sabe que neuropatia diabética é a complicação mais precoce, complicação crônica mais precoce do diabetes mellitus, a mais prevalente e, infelizmente, a menos diagnosticada, a que menos se faz diagnóstico. Nós vamos ver por que disso e o nosso vídeo de 14 minutos vai tentar esclarecer esse assunto, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E neuropatia está muito ligado com pé diabético, então nós vamos começar explicando a diferença, né? Qual é a diferença entre neuropatia e pé diabético. Nós vamos seguir esses 4 itens, uma introdução para contextualizar esse assunto, depois a importância da prevenção, né? Eu sou praticamente obsessivo com prevenção, né? É 1000 vezes melhor prevenir do que depois sequelar, né? É 1000 vezes melhor prevenir do que depois remediar, né? E é possível, a boa notícia
para todos é possível prevenir o pé diabético em 100% das vezes. Mas, claro, isso vai exigir de nós algumas ações que nós veremos, né? E depois desse vídeo eu volto a conversar com vocês para concluir essa aula. Bom, então, em primeiro lugar, a gente sabe que esses 4 itens aqui é vital, tanto para o diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, quanto para os que têm obesidade, né? Os gordinhos, mais fofinhos. Então, nós temos a dieta saudável, atividade física programada, exercício, né? O meu colega William Comatti já vai falar disso. A importância da adesão e da continuidade, da persistência da medicação indicada pelo seu médico de sua confiança, e o monitoramento, que pode ser monitoramento da hemoglobina glicada, monitoramento, né, que a cada 3, 4 meses, ou pelo menos 2 vezes por ano, hemoglobina glicada, e aqueles que usam insulina, o monitoramento da glicemia capilar, seja com um sistema não invasivo, a glicose intersticial, aquele da moedinha, seja com o que a gente chama o dextro, né? Mais antigo, mas também muito útil. Mas nós sabemos que só informação não basta, né? As pessoas mudam muito pouco, fruto de mera informação. Muitas vezes a informação chega por um ouvido, sai pelo outro. Nós necessitamos também e isso é uma frase que a gente insiste muito, né, nos alunos lá do 6º ano da Santa Casa, os nossos residentes aqui da endocrinologia da Escola Paulista, que educar é mudar comportamento. Além da informação, nós temos que agir, né? E a gente insiste muito da importância que tratamento, pessoal, é parceria, né? Tratamento é parceria. E mais, nós médicos, nós profissionais da saúde, temos que acolher bem os nossos queridos pacientes, né, todos os nossos diabéticos, atuar, compartilhar conhecimento e, o mais importante, empoderar. Esse termo que veio de administração, empowerment, está muito na moda hoje, né? Justamente porque não basta só informar as pessoas. As pessoas mudam pouco, muito pouco, com o fruto de uma informação. Ao contrário, mudam quando são empoderadas. Elas são motivadas a adquirir a força e o exemplo para mudar, para realmente mudar o seu comportamento. Eu queria até trazer aqui um exemplo, como é possível você não ter nenhuma complicação do diabetes, chegando aos 90 anos, esse engenheiro Bob Krause, da Califórnia, de San Diego. Ele nasceu em 1921, no ano que foi descoberta a insulina, fará 100 anos do ano que vem, da descoberta da insulina na Toronto University, no Canadá. Esse engenheiro nasceu na Califórnia, em 1921, e chegou aos 90 anos, sem complicações do diabetes. Ele faleceu em 2012 por leucemia, não tinha nada a ver com o seu diabetes. E era um diabetes tipo 1, né? Fazia o esquema de insulina, desde que descobriram a insulina em 1921 até 2012, quando ele veio a falecer. Mas é um caso de sucesso, é um medalhista da Joslin Clinic, que ele conseguiu viver há mais de 80 anos sem complicações do diabetes. Pois olha, da mesma forma, para todos que têm diabetes, é possível você viver sem complicações. É possível prevenir as complicações do diabetes, mas isso vai exigir educação, mudança de comportamento e esse empoderamento, que nós profissionais da saúde queremos também empoderá-los, né, motivá-los e dar exemplo. Eu sempre falo isso, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, o exemplo de um familiar, de um cuidador para o diabético é muito importante. Isso pode ser a chave da motivação, né, para ele iniciar realmente uma mudança na prática. Pode ser a chave do êxito. Bom, entrando direto no conceito, o que é realmente neuropatia diabética, o que é pé diabético. Então, eu costumo dizer, não existe pé diabético sem neuropatia diabética. A condição para uma pessoa desenvolver pé diabético, que é uma destruição, uma infecção a nível dos membros inferiores, nas pessoas com mais de 10 anos de diabetes, é uma complicação que ocorre, em geral, depois de 10 a 20 anos de diabetes, e você vai ter uma destruição de tecido abaixo abaixo do joelho, né, nos membros inferiores, como consequência da neuropatia. Só que essa neuropatia, ela começa 20 anos antes.
né? Da mesma forma que aqui estaria os indivíduos com diálise, fazem diálise, 10, 20 anos antes, eles têm uma alteraçãozinha discreta na urina, aquela urina espumosa, que é a microalbuminúria. A gente trata isso para prevenir a diálise. Da mesma forma, fazendo uma analogia entre nefropatia, doença dos rins do diabético, com a neuropatia, a gente pode fazer essa analogia. A neuropatia de fibra C térmica e dolorosa começa 20 anos antes, onde a pessoa é totalmente assintomática, ela não sente nada, e depois, quando ela vai perdendo fibras nervosas, o nervo vai morrendo, vai aparecendo dor, né? E depois, finalmente, numa fase muito avançada, ele perde a defesa da dor. Ele tem uma anestesia da sola do pé, que é onde ele vai pisar num prego, numa areia, na praia do Guarujá, a 50 graus, ou na praia de Fortaleza, e ele vai queimar o pé sem sentir dor, porque ele perdeu a função de defesa da dor, o tato, né, e a sensação dolorosa, e a sensação térmica, né? Então é muito importante esse conceito, mas eu queria insistir e enfatizar que pé diabético, né, essa destruição, infecção ou ulceração, ferida nos pés, é prevenível, é laborável, não é uma coisa inexorável. Para vocês terem uma ideia, a prevalência, se a gente tirar uma foto da população de diabetes no Brasil, nas capitais do Brasil, ou em qualquer cidade do mundo, 50% dos diabéticos hoje tem neuropatia diabética, mas não sente nada, está tranquilo. E somente 1,2% dos diabéticos tem amputação e 6,4% tem úlcera. Então, a neuropatia, pessoal, é 50 vezes mais frequente do que a amputação e 8 vezes mais frequente do que a úlcera. Então, hoje, se a gente consegue descobrir a neuropatia 10, 20 anos antes de chegar aqui, no pé diabético, é possível, sim, prevenir a neuropatia, né? Com educação, com monitorização, com bom controle, com controle de pressão arterial, do colesterol, do peso, né? O diabetes tipo 2 tem mais é que emagrecer. Quando ele ganha peso, isso piora muito a neuropatia. Bom, vamos dar continuidade aqui. A importância da prevenção é a segunda parte da nossa aula, antes do vídeo. Embora eu já falei algumas coisas, né? Nós não estamos aqui para assustar ninguém, como eu acabei de falar. Todas essas complicações do diabetes, retinopatia, cegueira, diálise, insuficiência renal, derrame, infarto, são preveníveis. E o pé diabético, a amputação é prevenível. Mas essas complicações, né, elas começam 10, 20 anos antes do indivíduo ter derrame, infarto, né, sequela, ferida nos pés, e entrar em diálise ou ficar cego. A gente sabe até que a complicação mais temível do diabetes é a amputação. É temível, mas é prevenível, pessoal, né? Ela é laborável, é possível melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, mesmo os que vieram a ter uma amputação pequena de um dedo, de um artelho, de uma polpa, de um hálux, de um dedão do pé. É possível você prevenir novas amputações, é possível você protetizar, ortetizar e melhorar a qualidade de vida. Esse indivíduo volta a funcionar, volta a trabalhar, mas vai exigir bastante trabalho, investimento. Então, as complicações crônicas são mais precoces do que parecem, pois começam muitos anos antes da pessoa sim ter sinais ou sintomas clínicos, de manifestações externas. Nós vamos ver isso no caso da neuropatia e do pé diabético. E outra frase muito importante, que vale a pena, da diabetologia é essa: o tratamento inadequado do diabetes auto-perpetua a própria doença. Ele vai auto-perpetuando, vai virando uma bola de neve. Então, por isso que é muito importante, desde o início do diabetes, controlar bem a glicemia, controlar bem a pressão arterial, colesterol, não ganhar peso no caso dos diabetes tipo 2, pelo contrário, perder peso ajuda muito. Tem trabalhos recentes mostrando que se um gordinho desenvolveu diabetes recente, diabetes tipo 2, ele perde 15 quilos ao longo de vários meses, 80% entra em remissão do diabetes. Perde 15 quilos como? Dieta saudável, atividade física programada e, se necessário, medicação para emagrecimento. Então, 80% conseguem entrar em remissão. O grande problema é a manutenção do peso depois, né? Mas isso vai exigir, lógico, acompanhamento médico, com nutricionista,
e com preparador físico. Bom, vamos avançar. Neuropatia e pé diabético. A prevenção é tudo e é possível, né? Uma das medidas mais custo-efetivas em termos de saúde pública, que nós sabemos que a principal causa de internação hospitalar das pessoas com diabetes é pé diabético, infecção, ulceração, né? Um ferimento que não fecha, uma osteomielite, infecção dentro do osso, né? Um abscesso no pé, né? Um flegmão, a infecção mais grave, tem que internar para tomar antibiótico na veia, etc. É a principal causa de internação e o custo, né? O ônus socioeconômico, o custo de dinheiro dessas pessoas é muito grande para o governo, para os convênios, para a própria família, né? Tem trabalhos mostrando na Europa, quando uma pessoa desenvolve pé diabético por uma úlcera, se ela não tem um convênio, um seguro-saúde, pode levar à ruína financeira uma família, por causa dos gastos que a pessoa arca para fazer curativo diário, então tem não só os descartáveis para fazer curativo, né? Gás estéreo, clorexidine, todo o material para lavar a úlcera, para lavar os pés, depois antibiótico, depois remédio para fechar a úlcera, para chegar mais sangue nos pés. Então, é uma loucura, né? E é prevenível, é melhor prevenir do que depois gastar com as complicações graves, internações e até UTI, acaba internando na UTI. Bom, mas para prevenir, existe muita evidência científica séria mostrando que é possível prevenir o pé diabético desde que essas medidas de prevenção sejam baseadas em evidência científica séria, sejam dirigidas a objetivos concretos, né? Concretamente, o que nós vamos fazer com esses diabetes aqui do meu bairro, da minha unidade básica de saúde, né? Desses pacientes que nós atendemos individualmente no consultório, como fazer para prevenir. E realmente essas medidas têm que ser possíveis de pôr em prática. Factível é isso, é passível de colocar em prática, não é uma coisa utópica. E quais são, então, essas medidas? Pois, olha, existem pelo menos 6 medidas, mas eu trouxe as duas medidas que têm uma evidência científica forte, né, que a gente pode garantir para vocês que é possível prevenir o pé diabético, né? Fazendo o diagnóstico precoce da neuropatia diabética e também com essas duas recomendações. Todo indivíduo diabético deve ter os seus pés examinados uma vez ao ano, pelo menos, para a pesquisa da neuropatia e da doença arterial periférica. Neuropatia é uma doença dos nervos, frequente nos diabéticos, progressiva, se não for feito o diagnóstico a tempo, e debilitante. Já a doença arterial periférica é um entupimento das artérias, né? Os vasos que levam sangue para os pés, nós chamamos de artérias. O entupimento, a aterosclerose, a gordura dentro da artéria vai levando à obstrução, né? Essas placas de gordura dentro das artérias vai obstruindo, até falta sangue nos pés, fica um pé isquêmico, sem sangue, e isso prejudica demais a cicatrização da ferida, e quando tem uma infecção pode ser muito grave. Então, uma vez por ano, todo indivíduo diabético o seu médico, o seu profissional da saúde tem que pedir para ele tirar o sapato e a meia, examinar a neuropatia e os pulsos, palpar os pulsos, fazer uma manobra para ver se ele tem isquemia. Bom, segunda medida, forneça educação estruturada sobre o autocuidado para prevenir a úlcera de pé diabético nos grupos de risco 1, 2 e 3. Essa educação deve consistir em 6 itens, a saber, forma a sinonímia, olha, úlcera, U-L-C-E-R-A. Eu desenvolvi essa sinonímia para lembrar, os profissionais da saúde têm que educar todo o indivíduo diabético a respeito disso. O que é grupo de risco? Então, uma coisa, pessoal, é pé diabético, é a infecção, destruição, né, um acometimento grave dos pés, uma ferida grave, uma infecção grave, um machucado, né, uma amputação, um trauma. Já o risco não. Pessoas que têm pé em risco de úlcera, elas ainda não têm úlcera, mas elas têm um risco grande de desenvolver úlcera. E esse risco é cumulativo, são vários riscos que vão se somando. Então a gente classifica em grau 1, risco leve, risco moderado e risco grave de desenvolver úlcera. Aqui a neuropatia é leve, aqui a neuropatia é moderada e aqui a neuropatia é grave.
Então, quem tem neuropatia grave tem um risco maior, eu vou ficar mais em cima, eu vou acompanhar de 3 em 3 meses. Quem tem um risco pequeno, o zero seria a ausência de risco, é uma vez por ano. Quem tem um risco pequeno é a cada 6 meses. Quem tem risco moderado, 3, e aqui tem risco muito intenso, pode ser que seja necessário passar mensalmente com a equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, um podóloga, podiatra, enfermeira, tomaterapeuta, fisioterapeuta. Nas unidades básicas de saúde tem equipe multidisciplinar para cuidar do pé diabético. Então, essa educação consiste em explicar para o paciente que tem pé em risco de úlcera sobre as causas e as consequências, né? A neuropatia, o entupimento dos vasos e a infecção, o trauma, um trauma pontiagudo, tem risco de osteomielite. Uma coisa é um trauma no sapato, que dentro do sapato tinha um comprimido. Outro dia atendi uma paciente minha, aqui na Unifesp, na Escola Paulista, dentro do sapato tinha um comprimido, que ela tinha esquecido de tomar de manhã, caiu no sapato, ela nem percebeu, já tinha um hematoma na sola do pé. Essa é uma das causas de úlcera. Outras, e as consequências, que a úlcera pode levar a amputação, infecção, e mesmo osteomielite, por um trauma, por uma facada, um trauma pontiagudo, né? Nós tivemos um paciente também que foi na praia no Guarujá, pisou no ouriço, que é diabetes tipo 1, com mais de 20 anos, e ele nem percebeu. Quando ele foi ver na segunda-feira, já estava com infecção grave, né? Tivemos que interná-lo. Bom, outra item importante para prevenir: lavar e secar os pés diariamente, lavar entre os dedos, né? Com água morna, nunca usar água quente, secar os pés diariamente, calçado adequado e nunca andar descalço. Isso é muito importante. Nenhum diabético deve andar descalço, né? Especialmente aqueles que têm os riscos 1, 2 e 3, que têm algum risco de ter úlcera, portanto, que já tem alguma neuropatia. Depois, examinar regularmente os pés. É lógico, quem tem um risco 0 ou 1, ele não precisa olhar diariamente os pés, mas quem tem risco 2, 3, moderado e grave, ele tem que diariamente namorar seus pés, dar uma olhadinha nos pés. Depois, reconhecer e referir-se em caso de novas lesões. Se aparecer uma pequena unha encravada, uma micose, machucadinho no canto da unha, uma pequena picada de um inseto, uma aranha que ficou, é importante já buscar auxílio médico, porque uma coisa que para mim, para qualquer pessoa não é nada, para um diabético, machucado pode ser mais perigoso, né? A bactéria pode subir mais rápido para os tornozelos e para as pernas. E depois também é muito importante a adesão ao calçado. Quem, por exemplo, diabético que tem um risco muito grande de úlcera, eles têm que usar um calçado terapêutico, que é possível. O profissional da saúde prescreve esse calçado, ele vai na sua unidade básica de saúde via regulação. Aqui em São Paulo, ele pode ir no CER, que são centros especializados de reabilitação, através de uma referência contra referência, e ele vai passar em consulta com uma fisioterapeuta especialista em pé diabético para aviar um calçado terapêutico, né? E o SUS arca com esse custo, que são calçados muito caros. Já quem tem um risco 0 ou 1, basta um tênis confortável, não precisa mandar fazer sapato, mandar fazer palmilha, né? Cada caso é um caso. Bom, eu gostaria então de encerrar essa segunda parte da aula, para a gente partir para o vídeo, dizendo que quando a gente avalia uma vez por ano a neuropatia diabética, vocês vão ver em seguida como a avaliação dos pulsos, né? Você pode fazer um exame chamado Doppler também, uma vez por ano. O diagnóstico precoce e o tratamento de qualquer infecção, por pequena que seja nos pés. A educação para o autocuidado, empoderar o paciente para que ele tenha uma certa autonomia, tenha a capacidade de decidir, tenha mais liberdade para se autotratar, através da educação, do empoderamento, tanto do familiar quanto do cuidador também. E a atuação da equipe multidisciplinar e interdisciplinar naqueles casos mais graves, com risco maior, a gente reduz, pessoal, em 85% o risco de desenvolver uma úlcera e reduz em mais de 40% o risco de amputação. Aliás, diabetes tipo 1, que tem um bom controle desde o diagnóstico, um esquema de insulinoterapia 3 vezes ao dia, né, bolos basal, insulinoterapia intensiva, eles não vão ter amputação. Reduz muito o risco de amputação, porque o bom controle garante muita coisa. Bom, então, esse é o último slide dessa parte, que lembrem que os nervos falam, o nosso corpo fala, né? E eu sempre falo isso. Nós temos que semear hoje para colher amanhã. É importante valorizar essas queixas para o médico
o profissional de saúde valorize. Que vocês, pacientes que tenham queixas relacionadas aos pés, tipo queimor, queimação, formigamento, sensação de meia apertada, sensação de pisar em gelo, ou sensação de meter o pé em balde de água gelada, sensação de pinicadas, agulhadas, ferroadas, choque, ou dor lancinante, dor perversa, que piora à noite, na hora de dormir, e melhora quando caminha, quando anda, é típico de neuropatia. Vocês têm que se queixar, e isso deve ser valorizado pelos profissionais da saúde, porque os nervos falam. Embora 50% das pessoas que têm neuropatia, e eu vejo diariamente muitos casos de neuropatia, elas não sentem nada. É importante examinar os pés, né, o exame clínico neurológico dos pés, uma vez por ano. Eu gostaria agora de mostrar esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer um exame chamado exame clínico neurológico dos pés ou score de comprometimento neuropático. Então nós vamos fazer um teste de diapasão, a temperatura, um teste da dor e o teste do reflexo. Em seguida a gente continua para a conclusão desta aula. Então eu queria chamar o Fábio, só dizer também isso. Por favor, Fábio, pode assumir. Oi, Fábio, doutor, vai se pôr, eu puder deixar o áudio desligado, por favor, deixar o áudio desligado seu e da Bianca para poder pôr o vídeo, tá? Já vou colocar. Boa tarde. Então, vamos sentar, Carol. Então, Carolina, como é a primeira consulta aqui pelo seu diabetes, você tem mais de 5 anos de diabetes, nós já vamos aproveitar e fazer um exame clínico neurológico dos pés, que é o exame padrão ouro para diagnóstico precoce da neuropatia. É um exame de 10 minutos, não invasivo, indolor e que deve ser realizado uma vez por ano em todo o diabético. Então, nós vamos pesquisar 3 sensibilidades e um reflexo nos pés. Você vai tirar o sapato a meio, colocar o avental e deitar ali na mão. Então, tenha vontade. A térmica, nós podemos usar um instrumento chamado tip térmico, que está sempre gelado. Essa superfície está sempre gelada e esta superfície está na temperatura da sala. Né? Ou também, na falta do tip térmico, o cabo do diapasão. Essa superfície tem uma temperatura normal e essa superfície está gelada. Né? Então, os testes de sensibilidade, eles têm uma sequência, né, bastante racional, bastante lógica. Ensinar o paciente a interpretar o teste, testar se ele aprendeu na mão e, finalmente, examinar o dorso do halo. Nessa região, vocês vão ver que sempre a sensibilidade vibratória, térmica e dolorosa, eu vou ensinar o paciente a interpretar o teste, testar se ele aprendeu na mão e, finalmente, examinar o dorso do halo. Um exame dirigido, exame neurológico, gold standard para neuropatia, dirigido aos pés. Então, vamos começar com a térmica, fibra fina. Então, Carolina, consiste em você distinguir a temperatura do que você está sentindo. Feche os olhos. Ou você vai sentir a temperatura fria ou normal. Compreendeu? Sim. Então vamos testar. Mantenha os olhos fechados o tempo todo. Vamos testar se você aprendeu a interpretar corretamente o teste. Está frio ou normal a temperatura? E agora? Sim. Perfeito. E agora? Sim. E agora? Perfeito. Ela aprendeu a interpretar corretamente o teste de sensibilidade térmica, fibra fina, fibra precoce. Uma vez que ela aprendeu, eu vou examinar o dorso do hálux bilateral randomicamente. Não percam tempo examinando a sola. Tudo é dirigido ao dorso, que é uma região que nunca tem úlcera e também de fácil acesso ao profissional. Então, mantenha os olhos fechados, Carolina. Você vai me dizer se você sente o frio, o normal, ou se você não souber distinguir o frio do normal, fala não sei, tá? Concentre-se no exame e feche os olhos, tá? Então, atenção.
É frio ou normal? Certo. 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 Então, frio ou normal? Certo. Frio ou normal? Tá. Então, de 3 tentativas em cada lado, ela errou as 3. Ou ela não sabia, ou ela interpretou erradamente o frio como normal. Então, de 3 tentativas, errou 2 ou 3, é considerado alterado. Então, nesse caso, né, você já vai preencher a ficha como alterado. A térmica, ela alterou bilateral. Né? Aí você vai somar os pontos. Esse teste são 4 testes, que vai de 0 a 10 o score, que a gente chama. Nós vamos somar no final da consulta. Feita a térmica, nós vamos fazer a sensibilidade dolorosa, que é muito simples. Nós temos aqui um Babinski, uma telinha de Babinski, e ele tem sempre na ponta um alfinete. Tirou o alfinete do martelinho de Babinski, você tem a sensibilidade dolorosa, que é muito simples. Você vai pesquisar se o paciente sente a ponta do alfinete ou a cabeça do alfinete. A ponta é pontiaguda e a cabeça é romba. Então, eu vou, na sequência, eu vou ensinar ela a interpretar o estímulo, testar se ela aprendeu na mão e, finalmente, examinar 3 vezes de cada lado, randomicamente, no dorso do hálon. Então, presta atenção, Carolina. Ou você vai sentir a ponta ou a cabeça do alfinete. Deu para entender? A ponta é pontiaguda, dói. A cabeça é romba, não dói. Então, vamos ver se ela aprendeu a interpretar corretamente o teste nas mãos. Feche os olhos, concentre-se no exame. Se não souber se é ponta ou cabeça, fale não sei. Né? Não pode chutar. É ponta ou cabeça? É ponta ou cabeça? Ponta ou cabeça? Ponta ou cabeça? Perfeito. Ela aprendeu, acertou todas as tentativas, aprendeu a interpretar corretamente o teste. Finalmente eu vou examinar o dorso do hálon bilateral, randomicamente, exigindo que o paciente se concentre no teste e ele não pode chutar. Se você não souber se é ponta ou cabeça, fala não sei. Então concentre-se. Eu vou fazer 3 tentativas de cada lado randomicamente. É ponta ou cabeça? É ponta ou cabeça? 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 Então, de 3 tentativas, errou as 3, alterou também a sensibilidade dolorosa, né? Com o gold standard, né? O padrão ouro, que é um alfinete, superfície pontiaguda e superfície rompa. Pode ser feito também com neurotips ou até, no último caso, na falta dos dois, né? Na falta do ideal, quem não tem então caça com gato, você pode usar um palito de dente japonês. O importante é um estímulo suficiente para comprimir a pele na ponta e um estímulo suficiente para comprimir a pele na cabeça. Quando o paciente erra é porque ele perdeu a sensibilidade dolorosa. A dica é nunca perguntar se dói. Pergunte se ele sente a ponta ou a cabeça do alfinete. Então, no caso aqui, alterou também, né? Nós vamos tomar depois, no final, o score de cada um desses testes. Acima de 3, o score de 3 a 5 é neuropatia leve, de 6 a 8 é moderado e de 9 a 10 é grave. Então, feito então as 2 sensibilidades de fibras finas, precoces, térmicas e dolorosas, vamos fazer as 2 de fibras grossas, reflexo aquileu e vibratório. A vibratória nós fazemos sempre com um diapasão de 128 Hz, não pode ser o diapasão de instrumento musical, que é menor, né, de 256 Hz, e é muito simples. Ensinar o paciente a interpretar o teste, testar se ele aprendeu corretamente na mão e, finalmente, examinar o dorso do hálon, que é aquela sequência muito lógica em três tempos. Então, Carolina, presta atenção. Você vai sentir, ó, no osso, uma vibração. Está vibrando? Tá. Fecha os olhos.
O teste consiste em você falar já a hora que você parar totalmente de sentir a vibração. Perfeito. Para acelerar, eu parei a vibração e ela falou já porque realmente ela já aprendeu a interpretar corretamente o teste. Então, ensinado e testado, se ela aprendeu, nós vamos examinar o dorso do hálito. Então, aqui a dica é você virar o relógio, que você vai ter que cronometrar, né? Então eu vou, com a mão direita, eu vou bater o diapasão e segurar, perdão, com a mão esquerda eu vou segurar o diapasão em cima, no dorso do hálito dela, né? E com a mão direita eu vou sentir embaixo do hálito dela o mesmo estímulo que ela está sentindo, eu vou sentir simultaneamente com a minha mão direita. Então, Carol, a hora que parar de vibrar totalmente aqui, fale já. Concentre-se e mantenha os olhos fechados. Falou já? 3, 4 segundos. Então, quando ela fala já, porque ela parou de sentir a vibração, eu tenho que cronometrar quantos segundos eu também paro de sentir o mesmo estímulo. Se após ela falar já, porque ela parou de sentir, eu continuo sentindo o estímulo vibratório por mais de 10 segundos, é alterado. Porém, se der menos de 10 segundos, é normal. Então eu vou fazer do lado esquerdo para vocês verem a sequência, né? Tá sentindo, Carolina? A hora que parar, fale já. A hora que parar de vibrar totalmente, fale já. Mantenha os dois olhos fechados e concentre-se aqui. 4, 5, 6. 6 segundos. Então, perfeito. Eu continuei sentindo o estímulo por mais 4 segundos à direita e por mais 6 segundos à esquerda. Deu normal a sensibilidade vibratória fibra grossa, que é bem mais tardia. Se o paciente, na hora que você vai examinar, já está alterado, ele não sente nada no início da vibração, você pode vir para maléolo. E no maléolo você pode também sentir contralateral, o mesmo estímulo que ela está sentindo, eu posso sentir aqui. E se tiver anestesiado aqui, que são os casos mais graves, né, os inibidos com pé diabético, você pode ir para a patela, né, sempre bilateral. Mas aqui já deu normal, eu já vou encerrar aqui. Finalmente, o último teste, são 4 testes, né, validados. Então, é interessante esse teste, que além de dar o diagnóstico, ele quantifica o déficit em leve, moderado e grave, como nós vamos ver ao final da consulta. O reflexo aquileu, que é o único que não exige a interpretação do paciente, é mais até objetivo, é muito simples. Você vai cruzar a perna do paciente, uma em cima da outra, com a mão esquerda, você vai fazer uma leve flexão dorsal do pé, e com a direita, relaxa um pouquinho, ó, ela está relaxada, uma leve flexão dorsal com a mão esquerda, e com a direita você vai bater o martelo, ó. Olha, reflexo vivo, ela está jogando a minha mão para baixo, e eu estou vendo o gastrocnêmio dela contrair, mas eu sinto que o reflexo está presente e vivo, e vamos ver se é bilateral. Aqui deu normal. A mesma coisa, uma leve flexão dorsal com a mão esquerda e bate o martelo com a direita. Deixa cair o martelo pela própria gravidade, ó. Você tem um reflexo presente e vivo, ela empurra minha mão para trás, para baixo, e eu sinto também o reflexo e vejo o gastrocnêmio contraindo. Deu normal, bilateral, então deu 0, score 0 e 0, porque está normal, e a vibratória 0 e 0, porque está normal, mas deu alterado a térmica dolorosa, então deu, aqui no caso, deu 4, né? Nós vamos fazer aqui, ó, vibratória deu normal e normal, então deu 0. O reflexo aquileu deu presente, e presente deu 0 também. E aqui deu 1 e 1. Então, só para vocês entenderem, né? No caso aqui, né, da Carolina, diabético tipo 1 há mais de 5 anos, deu tudo normal a fibra tardia, a fibra grossa, mas deu alterado as duas fibras finas.
alterou. A térmica é dolorosa, então quando está alterado, você dá Spor 1, quando está normal é 0. Somando deu 4, ela tem uma neuropatia leve, você está autorizado a tratar. Né? Paciente diabetes tipo 1 com mais de 5 anos de diagnóstico, já é esperado uma neuropatia leve. Aliás, no DM2, não é o caso, essa neuropatia pode preceder o diabetes tipo 2, na chamada síndrome metabólica, alteração de fibra fina é muito precoce. Reparem que não entra aqui nesse teste o monofilamento. O monofilamento é gold standard, é padrão ouro para pé diabético ou pé em risco de úlcera. Aqui o objetivo é diagnóstico precoce de neuropatia, então o mono nem sequer entra nesse teste. Pronto. Então, vamos dar continuidade aqui à aula. Faltam apenas 3 slides. Pronto, nós paramos aqui. Só para lembrar aqui, a gente sempre fala que quando tem alguma lesão no pé, um machucado, uma fratura, uma pessoa que já tem um pé diabético, né, tem uma neuropatia grave, ou já tem uma deformidade, uma ausência de um pulso, qualquer lesão, ele deve procurar auxílio médico o mais rápido possível. Né? Não deve esperar, a gente fala de delay. Delay é o retardo em buscar auxílio médico, isso pode ser muito perigoso. Quanto antes ele buscar auxílio médico, melhor. E as equipes de saúde estão orientadas a checar, proteger e referir esse paciente, se for o caso, o mais rápido possível para um pronto-socorro, para salvar o pé. A gente fala em tempo pretecido. Quanto mais rápido a gente for, mais consegue prevenir a amputação. Bom, então nós vamos agora passar direto para a parte final, a conclusão da aula, né? Lembrar aqui que, de fato, os diabéticos não têm uma vida fácil, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vive, né, no dia a dia, né? A ansiedade. E lembrar que para nós concluirmos essa aula, em seguida, depois da aula do Dr. William Komatsu, vamos responder as perguntas que vocês quiserem, mandarem para o chat ou através aqui da Bianca. Uma das conclusões que eu queria tirar é uma frase do pai da medicina, o Hipócrates, né, no século IV a.C., ele já dizia. Aliás, nós começamos a aula falando do engenheiro, né, o Bob, que chegou aos 90 anos, ele com 85 anos, com diabetes tipo 1. Ele descobriu o diabetes aos 5 anos, faleceu com 90 anos de leucemia e teve uma vida normal, com diabetes tipo 1, durante 85 anos. Ele viveu até os 90. E o Hipócrates, ele viveu até os 90, no século IV, aqui antes de Cristo. E perguntaram para ele, que um dia chegaram, um dos alunos do Hipócrates, um aluno de medicina da época, na Grécia, perguntou: puxa, qual é o segredo, mestre Hipócrates, de chegar aos 90 anos? E ele parece que ele respondeu, assim, muito laconicamente, respondeu de uma forma bastante objetiva, né? E também e bastante sincera. Ele falou: olha, meu segredo é comer pouco, andar muito, não havia carro, né? Nem metrô, nem ônibus, comer pouco, andar muito, com os pássaros recolher-se e com eles levantar-se, uma máxima do Hipócrates. E ele também escreveu, né, nos seus aforismos: para extremas moléstias, exatos métodos de tratamento são os mais poderosos. Portanto, diabetes é uma moléstia que vale a pena a gente entrar com os métodos de tratamento mais poderosos. Mas para isso eu preciso de um bom diagnóstico, diagnóstico precoce. Embora a gente sabe que a vida não é fácil, ninguém é de ferro, né? Como vocês podem ver aqui, né, o vegetal favorito aqui, o bolo de cenoura com chocolate, e o meu médico mandou eu não ver mais doce, agora só me sirvo de olhos vendados. E para terminar, né, esse realmente é o último slide, eu queria agradecer a todos a presença até agora e também me colocar à disposição para perguntas, questões, dúvidas, logo após a aula do Dr. William Komatsu. Muito obrigado. Bianca, é com você. Que aula, doutor Rolim! Estou aqui, assim, sabe, tipo, até, sabe,
vidrada na sua aula, muito bacana. Deixa eu te colocar aqui em destaque, só um minutinho. Eu ia te dar